Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Eu sou a videira, vós as varas. Jesus. João 15, 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco daqui, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de entrar em contato com esse material, que é um esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis em levar pela internet o estudo, a divulgação das obras básicas da doutrina espírita. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, capítulo 11º, cujo título principal é Dos Três Reinos. E as perguntas de hoje, 608 até 610, elas estão sob o subtítulo Os Animais e os Homens. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho. É um assunto que nós vamos tratar hoje, é um assunto muito simples de ser abordado, muito embora a objetividade de Kardec nas perguntas e a objetividade dos espíritos nas respostas, mas nós temos ainda algumas dificuldades de compreensão, de entendimento, o que é natural, porque nós vamos aqui tratar, e já foi tratado antes, em perguntas anteriores, de um período da nossa existência, né, que nós não temos registro, que não estão registrados na nossa consciência hoje de forma clara e objetiva. Então, a gente vai tratar sobre alguma coisa que a gente não tem muito conhecimento, a gente não tem um conhecimento muito claro sobre isso. Ficamos com as informações dos espíritos. Nas perguntas anteriores, Kardec questionou os espíritos sobre a questão do princípio inteligente, sobre o progresso do princípio inteligente, né? E essa transição, esse momento em que o princípio inteligente ganha as características
para se tornar um espírito, né, com consciência de si mesmo, com livre-arbítrio e já individualizado, já passando a ser uma individualidade. Então, nós vamos ver o que trata essas três perguntas da maneira mais simples e objetiva que nos for possível, pelo menos que as minhas limitações e a minha ignorância nos permitem. Na pergunta 608, Kardec questiona os espíritos o seguinte: o espírito do homem, e aqui vale a gente já fazer um parênteses aqui, que é importante. Todas as vezes que Kardec diz o homem, claro que ele está se referindo ao homem ou mulher, está se referindo ao ser humano, tá? Ao ser humano. Então, o homem ou o ser humano é essa tríade de corpo físico, corpo material, espírito, ou seja, individualidade, e organização perispiritual, e corpo perispiritual. Então, homem, humanidade é corpo físico, corpo perispiritual, ou perispírito, e a inteligência, a individualidade. Tá? Então, Kardec está se referindo nesse momento a nós, a humanidade, já com consciência de si mesmo, com livre-arbítrio e já individualizado. Então, o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade. Ou seja, Kardec está perguntando assim: se nós hoje, espíritos individualizados, com consciência de nós mesmos e do uso do livre-arbítrio, se nós, ao desencarnarmos, né, quando a gente pode ter consciência plena de todas as nossas existências, de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, de tudo que nós construímos, né? Uma vez que quando estamos encarnados, nós temos o benefício do esquecimento do passado, mas quando nós desencarnamos, de uma maneira geral, nós entramos em contato com com o nosso histórico, com a nossa bagagem espiritual. Então, nesse momento em que nós estamos livres da matéria, sem um anteparo do corpo físico, nós podemos lembrar do período anterior à nossa humanização, ou seja, anterior a nós nos tornarmos uma individualidade, ganharmos o livre-arbítrio e ganharmos também a consciência de nós mesmos, de que existimos. É isso que Kardec está perguntando. A gente lembra disso? Resposta dos espíritos: não, hoje não é desse período que começa a sua vida de espírito. E aqui espírito não é maiúsculo. Ou seja, a nossa vida de espírito, com consciência de si mesmo, livre-arbítrio e uma individualidade, não começa lá no período pré-humanidade. Então, por isso, nós não guardamos consciência desse período. Por quê? Porque não existia uma individualização, não existia consciência, na realidade. E quando a gente diz consciência de nós mesmos, consciência de que existimos, é que nós temos a consciência de que somos um ser pensante, de que existimos, nós temos consciência de que existimos. E antes desse período, quer dizer, na pré-humanidade, nós não temos consciência de que existimos. Não tínhamos consciência de que existimos. Então, não podemos guardar a lembrança disso, porque na realidade nós não éramos. Nós passamos a ser no momento em que nos individualizamos e ganhamos o livre-arbítrio e essa consciência. Então, nós não éramos. Se não éramos, nós não podemos lembrar. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Quão difícil é que um homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, o Kardec está lembrando que é difícil até do espírito desencarnado, livre da matéria, lembrar das suas primeiras encarnações já no período de humanidade, já no período de humano. Aquelas primeiras encarnações, logo que se torna uma individualidade, logo que se individualiza, ganha o livre-arbítrio e ganha a consciência de si mesmo. Até essas primeiras é muito difícil da gente lembrar. Como, Kardec faz uma analogia, como nós, adultos, temos muita dificuldade de lembrar dos aspectos, ou da maioria dos aspectos, de quando éramos crianças, de quando éramos bebês, e até de quando éramos ainda
estávamos ainda no ventre materno, né? Então, não temos como lembrar exatamente por quê. Porque não éramos, passamos a ser, depois de nos individualizarmos, de ganharmos consciência de nós mesmos e o livre-arbítrio. A pergunta 609. Uma vez no período da humanidade, então já humanizados, já na consciência de si mesmo, individualidade e com o livre-arbítrio, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Perdão. Que a gente está perguntando é uma questão muito interessante. Tudo bem, a gente não consegue lembrar das nossas existências anti-humanas. Mas será que existe em nós, depois de visualizados, depois de termos a consciência de nós mesmos, e de posse do livre-arbítrio, depois de termos consciência de que somos uma inteligência, uma individualidade, será que nós guardamos em nós, será que existe em nós, e aí existe em nós, a gente pode pensar tanto sob o ponto de vista físico, quanto sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista dos sentimentos, sob o ponto de vista dos instintos, por exemplo, nós ainda somos muito regidos, temos ainda, e a vida física nos exige isso, nós ainda somos movidos muito pelos instintos. Já somos movidos pelos sentimentos, pela razão, mas nós ainda reagimos muito pelos instintos. Será que nesses instintos, será que em nós, né, na individualidade, existe algum traço daquele nosso período pré-humano? Será que existe? Vamos ver o que diz o Espírito de Jesus. Conforme a distância que medeiem entre os dois períodos e o progresso realizado. Ou seja, quanto mais próximo desse período anti-humano, ou seja, logo que ganhamos a condição de humanidade, os traços são mais evidentes, os traços são mais perceptíveis, eles estão mais presentes, esses traços da vida anti-humana. Isso é que a gente pode chamar de vida, mas não é vida, sim. Só não é vida consciente, só não é vida individualizada, só não é vida com consciência, mas é vida. Esses traços dessa vida anti-humana estão mais presentes, estão mais vivos em nós, né? Durante algumas gerações, pode ele, ou seja, pode o homem, conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos são só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. É lógico, racional. Quanto mais nós adquirimos, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais liberdade de agir nós temos. E mais se amplia, mais se fortalece a nossa vontade, para que, através da vontade, usemos o nosso livre-arbítrio. E quanto mais nós somos capazes de, pelo uso da inteligência, né, usarmos a nossa vontade e usarmos o nosso livre-arbítrio, com isso nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos afastando daquele nosso princípio e apagando, de certa forma, nós vamos apagando os traços, os resquícios da nossa existência anti-humana. Agora, se não fazemos isso, se não progredimos, se não avançamos no uso da vontade, se não depuramos os nossos sentimentos, se não procuramos progredir espiritualmente, esses traços ainda permanecem e acabam, muitas vezes, inconscientemente, nos afetando ou atuando ou interferindo no uso do nosso livre-arbítrio, nas escolhas que nós fazemos. Às vezes, até diante de situações assim, extremas, às vezes diante de crimes horríveis,
crimes brutais que a gente pode observar, às vezes a gente até é comum a gente até falar, nossa, essa criatura parece um animal, ela tomou uma atitude de um animal. Aliás, às vezes até é injusto com o próprio animal, porque, na realidade, os animais, eles só usam da violência, né, quando é para defenderem a si mesmos, defenderem a sua família, ou quando eles precisam suprir as suas necessidades, para que eles possam sobreviver, para que eles possam se alimentar. E aí os animais usam da violência, que é comum, né, nesse período anti-humano. Né? Mas no período humano, no período de humanidade, isso já não era mais para acontecer. Mas tem criaturas que não fizeram esse progresso, que não usaram seu livre-arbítrio e a sua vontade no sentido de se melhorarem, de progredirem, e acabam tendo reações animalescas, ou até é, piores do que um animal tomaria. Por quê? Porque o animal age por instinto, e nós já temos a inteligência, já temos o livre-arbítrio e a vontade. Então, a gente não age só por instinto, né? A gente alia o instinto à inteligência, ao conhecimento, ao uso do livre-arbítrio e da vontade, o que faz com que a gente até faça coisas piores, quando a gente não trabalhou para o nosso progresso e assim irmos apagando esses traços da nossa fase anti-humana. Né? Muito bem, então vamos agora à pergunta 610, que é a última da noite de hoje. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem em ser a parte na ordem da criação? É uma pergunta interessante, a gente tem que ver com cuidado a pergunta e também a resposta. A gente está perguntando o seguinte: correto os espíritos que disseram que o homem é uma criação à parte, né? Porque, inclusive, tem princípios religiosos e filosóficos que consideram que o homem é uma criação à parte na natureza. Ou seja, que o Criador, que Deus, no caso de nós espíritas, a inteligência suprema, causa primeira de todas essas coisas, criou os animais, criou as plantas, enfim, criou toda a natureza, e depois, no momento à parte, criou os homens, criou o ser inteligente, assim como nós já somos, ou seja, Deus já nos teria criado uma individualidade com livre-arbítrio e consciência de si mesmo. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo. Se está certo os espíritos que consideram que o Criador, né, que a inteligência suprema, já nos criou individualizados, com consciência de si mesmo, com livre-arbítrio, ou seja, já uma inteligência desenvolvida. Né? Está certo os espíritos que defenderam isso? Vamos ver a resposta que os espíritos nos deram. Ou melhor, Kardec pergunta se quem defende isso se enganou. Quem defende essa ideia, que nós já fomos criados assim, se enganou. Então, os espíritos respondem, não. Ou seja, não se enganaram, não há engano. Mas vamos ver por que não há engano. A gente tem que ter atenção e cuidado. Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ou seja, eles não desenvolveram a questão, eles simplesmente disseram o homem é uma criação à parte, mas não aprofundaram essa questão. Né? Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Então, não era. Quando eles defenderam isso, religiões e filosofias defenderam isso, né? E Kardec não está se referindo a espíritos, os espíritos da codificação, mas a espíritos que, ao longo da história da humanidade, né, da história religiosa, da história filosófica da humanidade, ou até da história científica da humanidade, consideraram que o homem já nasceu, já surgiu na face do planeta, individualizado, com consciência de si mesmo, e com livre-arbítrio e com uma inteligência desenvolvida. Né? Então, tem coisas que só ao longo do tempo podem ser esclarecidas. Né? Só ao longo do tempo podem ser reveladas, como o doutrina espírita nos está nos fazendo agora com esses questionamentos de Kardec sobre a questão dos três reinos, sobre a questão dos animais e dos homens. Há uma época que isso não adiantaria ser dito, não seria aceito. Então, agora isso é possível que seja compreendido. E é mais a coisa que só seu tempo pode ser esclarecida. O homem é, com efeito, um ser à parte.
visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. Veja bem, que diz assim, o homem é, por efeito, um ser à parte. Então, ele está dizendo o homem, ou seja, o corpo físico, com a sua organização perispiritual, com o seu perispírito, né? E a sua individualidade. Né? Esse tríade do homem encarnado, corpo, perispírito e alma. Né? Então, esse é um ser à parte. Sim, é um ser à parte, por quê? Porque ele se distingue do resto da criação, de todo o resto da criação, por causa do uso da inteligência, por causa do uso do livre-arbítrio, e porque tem vontade de agir. Enquanto que os outros seres da criação, eles não têm inteligência desenvolvida, eles não têm consciência de si mesmos, eles não têm livre-arbítrio. Eles estão submetidos única e exclusivamente às leis da natureza e aos instintos. Então, nesse aspecto, sim, o homem é um ser à parte na criação. Então, visto possuir faculdade, o homem com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros, e de ter outro destino. Sim, no mundo atual nós temos um outro destino que não é o dos animais. Qual é o nosso outro destino? Né? É o progresso espiritual, é o desencarne em consciência de espírito desencarnado. É a continuidade da vida no mundo espiritual de forma consciência, inteligente e ainda com o uso da vontade e do livre-arbítrio. Então, esse nosso destino é diferente do destino dos outros seres da criação, no mundo que nós estamos vivendo, nessa condição de homem, ou de mulheres, ou de humanidade, em que estamos ostentando. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ou seja, a espécie humana, ou seja, esse corpo humano, né, com a possibilidade da inteligência desenvolvida, em que ela, no uso do corpo físico, né, essa inteligência, no uso do corpo físico para o exercício da vontade e do seu livre-arbítrio, é a condição, é é a espécie, né? É a espécie que Deus escolheu para aqueles que podem conhecê-lo. Conhecê-lo de que maneira? É, na realidade, né, é ter a consciência ou ter a ideia, vamos falar assim, ter a ideia de um Criador, ter a ideia de um ser supremo que criou tudo, que é uma das coisas que nos diferencia definitivamente dos outros seres da criação. Né? Se você pegar qualquer animal, né? Se você pegar qualquer vegetal, enfim, se você pegar qualquer outro ser criado, né? Outro ser da criação, ele não tem livre-arbítrio, não tem consciência de si mesmo, não é uma individualidade e não tem consciência da existência de Deus, diferentemente de nós. Né? Nós temos consciência de uma divindade. Né? Não importa o que a gente acha de Deus, o nome que a gente dê, né? E não importa nem que sejamos ateus. Né? Até o ateu, ele vislumbra a possibilidade de alguma coisa superior, para ele não é Deus, enfim, mas de alguma coisa que criou tudo. Então, essa consciência é que os Espíritos falam. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, ou seja, que podem ter a ideia da existência de um Criador, enquanto que os outros seres da criação não podem, não têm essa consciência. E por que não têm essa consciência? Porque não têm inteligência desenvolvida, porque eles não têm livre-arbítrio, não têm o uso da vontade, e principalmente porque eles não têm consciência nem deles mesmos. Eles não estão individualizados e não têm consciência de que existem. Eles não sabem que existe. Um cachorrinho, um gatinho, um macaquinho, a onça, né, uma árvore, um pé de alface, não tem consciência de que existe, não sabe que existe. Né? Vive apenas a vida física, vive apenas a vida instintiva, como, por exemplo, o girassol que instintivamente se volta para o Sol, de onde vêm os raios solares.
Mas o girassol não tem consciência que existe, assim como um cachorro, um gato, enfim, né? E nós temos essa consciência que existimos. Se esses seres não têm consciência que existem, como teriam a consciência de uma divindade? Como teriam a consciência de Deus? Como poderiam conhecer a Deus? Essa é a resposta que os Espíritos nos dão, e assim nós encerramos nesse momento o nosso estudo da luz de hoje. Eu espero que o meu esforço tenha sido importante, que vale a pena esse meu esforço, e que eu tenha sido objetivo e claro o suficiente para o entendimento das questões que nós abordamos hoje. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus.